Amém, glória a Deus, né? A gente vem combinando, ó, camisa rosa e amarela. E amarela, né? Combinadinho. Que benção, glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, então a gente precisa se preparar através da palavra de Deus. Ô Van, só apóstola linda, né? Só apóstola não é, né? Glória a Deus. Então a gente precisa estar preparado através da palavra. Amém? Hoje o apóstolo César Castellanos, ele chamou nós, dos pastores do Brasil. Ele fez uma live numa sala ao vivo, numa videoconferência, e eram mais ou menos 300 pastores. E ele estava ministrando a palavra para os pastores do Brasil. Porque esse momento, queridos, obrigado, Deus abençoe. Então esse momento é o momento de nós semearmos a palavra de Deus. Porque os muçulmanos, por exemplo, eles estão em lives o tempo inteiro pregando a palavra deles, pregando a fé naquilo que eles acreditam. Então nós precisamos nesse momento semear o máximo que a gente puder da palavra de Deus. É uma palavra, querido, que não tem interesse em outra coisa que não seja a edificação dos filhos de Deus. Não tem outro interesse que não seja realmente alimentar a alma e o espírito, porque a televisão é 24 horas por dia falando de pandemia. Então a gente precisa desconectar um pouco da televisão e se conectar um pouquinho mais da palavra de Deus, para que o nosso espírito possa ficar vivo, para que ele possa ficar aceso e cheio de Deus, e cheio da presença de Deus. Vai ser maravilhoso isso, em nome de Jesus. Amém? Então tem uma palavra rápida, eu vou pregar em Lucas capítulo 1, é uma ministração que o Espírito Santo botou no meu coração. Eu dormi pensando nessa palavra, sabe? Eu dormi, eu quero compartilhar com você, eu quero repartir com você essa revelação que o Senhor tem colocado para mim, tem dado para mim, em nome de Jesus. Deu certo aí, Lu? Não, se quiser deixar para lá, a gente faz aqui, a gente conectou no da igreja? Da igreja está conectado? Não, está travando. Está travando? Amém. Ele está fazendo alguns ajustes ali. E eu vou fazer o seguinte, eu já vou entrar na palavra, eu já vou ministrar a palavra. Eu quero ler aqui o Evangelho de Lucas, capítulo número 1. E interessante que ontem eu fiz a live e eu falei dos magos do Oriente que tiveram experiência com Herodes. Então hoje Deus botou no meu coração também acerca não agora dos magos, mas acerca agora de Zacarias, que teve uma experiência tremenda com Deus. Ele teve uma experiência poderosa com Deus, mas também o verso 5 do capítulo 1 diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Ou seja, nos tempos do rei Herodes significa um tempo de dura serviço, um tempo de dificuldade, de muita pressão, de muita luta, porque Herodes ele era muito violento, muito agressivo, e ele botava pressão para que realmente os servos de Deus não servissem ao Senhor com interesse de coração, 100%. Queria que fosse, desculpe a palavra, viu? Meia boca, sabe? Fosse incompleto, fosse de qualquer jeito, inconstante, frio na fé, desanimado. Alguém se identifica com essas palavras? Inconstante, frio na fé, desanimado. Essa palavra, presta atenção, desinteressado, que não tem interesse no reino e nas coisas de Deus. Ou seja, essa era toda a articulação de Herodes contra as pessoas. Era o trabalhar de Herodes, realmente, ele ficava articulando para que houvesse realmente esse desinteresse, esse desânimo, esse desencorajamento, essa frieza, essa apostasia no coração das pessoas. E ele conseguiu êxito com muita gente. Muita gente, infelizmente, tinha esse desânimo, muita gente, infelizmente, era a 10 por hora. Muito devagar mesmo. Então, você lê esse texto aqui, existiu no tempo de Herodes.
Ou seja, no tempo de Herodes. Qual que é o tempo hoje? Eu posso estar vivendo ainda o tempo do Herodes, o tempo do desinteresse, do desânimo, do desencorajamento, da frieza, da fraqueza espiritual, mas eu posso também estar no tempo de Deus. Eu posso também estar no tempo do Espírito Santo de Deus na minha vida. Esse pode ser um tempo de avivamento, de alegria, pode ser o melhor tempo da minha vida. Não é coronavírus que vai parar a gente. Não são os relatórios e os números de infectados e mortos que vão parar. A gente sente que não morra ninguém, a gente sente isso. Intercedemos, oramos por eles, abençoamos cada um deles, mas nós estamos no Senhor, confiando no Senhor. Esse, independente do que está acontecendo, é o tempo do Senhor. Este é o tempo de Deus, é o tempo que Deus preparou para a nossa vida. Mas falar do capítulo 1 de Lucas não é falar apenas do Herodes. Uma coisa muito importante é, existiu no tempo de Herodes um sacerdote chamado Zacarias. Você sabe o que nos lembra, o que nos dá ideia quando falamos o nome de Zacarias? O nome de Zacarias significa, no sentido espiritual, um homem religioso. Eu olho para ele, toda vez que eu olho para Zacarias, se você começar a discorrer o texto, você vai perceber aqui que ele era extremamente religioso. E um dos maus que a gente mais precisa combater é a religião. Precisamos combater a religião. Quero desafiar você a entender uma coisa: ser frequentador de igreja não significa que você está agradando a Deus. As pessoas hoje, elas querem fama, sucesso, like, seguidores, dinheiro, conquista, dons, ministério. As pessoas se contentam hoje com a promessa. A maioria das pessoas ficam falando: Deus, e a minha promessa, e a minha promessa, e a minha promessa. Você sabe que a nossa promessa, a promessa que Deus fez para nós, os dons que a gente tem, não são as coisas mais importantes da nossa vida. Porque quando Moisés, em Êxodo 33, está no momento de transição da vida dele, Deus falou: Moisés, eu vou cumprir a promessa na sua vida. Eu vou te dar a terra, eu vou lhe enviar anjos, eu vou abater os seus inimigos, mas a minha presença, ela não vai com você. Você já pensou faltar na promessa a presença de Deus? A coisa mais importante da nossa vida é a presença de Deus. Não são os talentos, não são os dons, não são as nossas conquistas. A coisa mais importante da nossa vida não são bens. A coisa mais importante da nossa vida é a presença de Deus. Por isso que Moisés entrou em choque quando Deus falou: você vai entrar na terra, eu vou derrubar os anjos, eu vou cumprir tudo que eu prometi, eu vou fazer a minha promessa se cumprir na tua vida, mas eu não vou. O que adianta ter carro, casa, fama, sucesso, coisas, ter marido, ter trabalho, ter carro e não ter a presença de Deus? A coisa mais importante da nossa vida é a presença de Deus. Porque quem tem essa intimidade e a presença de Deus, ele não entra em crise, não entra em decadência, não entra em fracasso, não entra em destruição. Amém? Eu lembro que ontem o Senhor colocou uma coisa no meu coração muito forte. Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, Jesus foi julgado e condenado, e ainda assim não perdeu. Ele venceu, sendo preso, açoitado, condenado, aparentemente destruído, morto, e ainda assim não perdeu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, eu posso estar passando a maior luta da minha vida e não significa que eu estou sendo derrotado. Eu posso estar passando a maior dificuldade da minha vida e não significa que é o fim. Pode ser apenas o começo de uma grande vitória na minha vida. Pode ser o começo de uma grande conquista de Deus na minha vida. Eu estou falando de Zacarias, um homem extremamente religioso. Porque o texto diz que era a ordem de Abias. O texto diz que ele era justo, íntegro. O texto diz que ele exercia o sacerdócio. Eu gosto quando o versículo de número 9 diz assim: segundo o costume sacerdotal. Ou seja, ele era um homem honesto, íntegro, ele era um homem tremendo, ele era um homem que estava até acostumado a servir no ofício sacerdotal. Ou seja, ele era extremamente
religioso, muito religioso. Isso que ele era. Ô Lu, a pessoa falou que está travando. Está travando. Entrou aí, conectou? Não, aqui não, só não? o seu. Tá. Só o meu? A internet está ruim. Está ruim a internet? Vê se o Zé está jogando lá para ele parar. Já parou. Então, desculpa, dei uma pausa aqui para acertar. Então, querido, ele era um homem extremamente religioso, porque ele cumpria o turno, ele estava acostumado, ele era um sacerdote, ele exercia o ofício, tudo que tinha que fazer, ele fazia, tudo que ele tinha que fazer, ele fazia, mas ele era religioso. Ele estava no templo servindo, mas ele não tinha a presença de Deus. Amém? O que eu quero hoje desafiar você é buscar a presença de Deus. A presença de Deus é maior e melhor do que qualquer outra coisa. Mais vale um dia na casa de Deus, na presença dele, do que, sabe, 1000 em qualquer outro lugar. A presença de Deus é tão maravilhosa, é tão gostosa. Só experimentando essa presença, mas muita gente não sabe o que é a presença de Deus. Por isso não busca. Para você ter uma ideia, a melhor comparação é: assim como os meus pulmões precisam de oxigênio, a minha vida precisa de Deus. Eu preciso do Senhor. Não tem a ver com atividades religiosas, com idas à igreja, tanto que nós não estamos indo à igreja e podemos estar mais, sabe, perto de Deus do que antes. Porque não significa ir à igreja que eu tenho a presença de Deus. O que me faz ter a presença de Deus é um nível de intimidade, de conexão, de relacionamento que eu tenho com Deus, que está acima de circunstância. Eu tenho falado muito sobre isso, que está acima de circunstância. Então este Zacarias, ele era um homem que, eu vou dizer uma palavra assim bem chula, frequentador de igreja. Era um homem extremamente religioso. E nós precisamos quebrar o protocolo da religião na nossa vida e buscar o Espírito de Deus. E buscar a presença do Espírito de Deus. Porque quando, mais tarde, eu já vou falar, Isabel, a sua esposa, vai engravidar, a promessa é: e o que está dentro de Isabel será cheio do Espírito de Deus. Olha que coisa tremenda. Quem está lá dentro ainda vai ser gerado, mas ele já está cheio do Espírito de Deus. Que coisa tremenda. Amém? Por isso, se alguém que vai ser gerado já está cheio do Espírito Santo, imagine nós que já podemos dizer: vem, Senhor, sobre a minha vida. Nós que já podemos clamar pelo nome de Jesus e dizer: eu quero ter uma experiência viva, real com o Senhor na minha vida. Assim como os meus pulmões não funcionam sem oxigênio, eles param. A minha vida sem a presença de Deus não funciona, ela também para. Por isso que eu preciso da presença de Deus. Eu não posso ser como Zacarias, cumprindo turno, acostumado, sabe, um homem que exercia o ofício sacerdotal, era um homem legal, mas não tinha a presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus, porque é só a presença de Deus que vai fazer a minha vida ser uma bênção. Amém? E quais são as consequências de ser um religioso? Eu vou falar apenas duas. Quando você olha aqui o texto, você vai perceber o seguinte: eram justos perante a Deus e andavam em repreensão, sem repreensão, cumpriam os mandamentos, o verso 7 do capítulo 1, mas não tinha filhos, porque Isabel era estéril. Ou seja, era tão religioso e não tinha filhos. A Bíblia poderia dizer filho, mas ela diz filhos. Amém? Porque está se referindo a filhos biológicos e filhos espirituais. Quando eu entro no caminho da religiosidade, eu não tenho filhos. Eu posso ter conhecidos, entre aspas, amigos. Eu posso ter colegas, mas filhos que têm vínculo, que têm amor, que têm realmente uma conexão muito bonita, que tem uma aliança, uma submissão, que tem realmente uma caminhada, sabe, uma caminhada eterna, porque ninguém gera filho para uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Filhos são para a vida toda. E ele não tinha filhos.
Ele precisava passar por uma experiência e ter filhos. Ou seja, alguém que casa precisa ter filhos. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, até que chega o momento que vai precisar ter filho. Mas nós que servimos ao Senhor, este é o momento crucial na história do mundo, que nós precisamos gerar filhos, ir para as redes, pregar a palavra de Deus. Nós precisamos encontrar pessoas e falar do amor de Jesus, e falar do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós não podemos nos calar e ficarmos acomodados em casa, assistindo Netflix, assistindo Net TV ou qualquer outra coisa. Nós precisamos usar as ferramentas modernas para pregar a palavra de Deus. Precisamos gerar filhos, se conectar a pessoas que precisam desesperadamente conhecer, experimentar Jesus, que precisam realmente também se conectar com Jesus. Aproveite essa oportunidade, faça uma célula online, ministre a palavra, não entre em polêmicas, não entre em debates, simplesmente pregue a palavra, ministre a palavra, abençoe pessoas através da palavra de Deus. Ele era extremamente religioso e não tinha filhos. Capítulo 1 de Lucas, verso 7, e não tinha filhos porque Isabel era estéril. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Eu libero sobre a sua vida que toda a esterilidade será quebrada em nome de Jesus, e você vai começar a gerar filhos. Você vai começar a gerar filhos biológicos e espirituais em nome de Jesus. Amém? Esse é o tempo de Deus usar a sua vida, porque o que Deus queria da vida de Zacarias não era apenas o homem que estava acostumado, porque é o que o texto diz. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, sabe, ele exercia o sacerdócio, ele ia à igreja, ele cumpria os protocolos, só não tinha filhos. Amém? Só não tinha filhos. Eu sou filho de alguém. Você é filho de alguém. Eu fui gerado por alguém que semeou uma palavra viva no meu coração. Cada um que está entrando aqui, os que estão entrando, os que já entraram, você é filho de alguém. Alguém semeou a palavra no seu coração e vai parar em você, vai encerrar em você. Você precisa dar sequência a essa genealogia espiritual e lançar uma semente numa boa terra, para que ela possa frutificar e gerar frutos. E esse é o tempo. Isso é uma questão, eu vou ser sincero, de querer. Isso é questão de mentalidade. É de você adquirir uma mentalidade espiritual, de você adquirir um conhecimento e um princípio e uma experiência com Deus, para que você possa dar continuidade a essa descendência, a essa geração. É você acreditar. É você acreditar. Porque se você não acreditar no que a palavra garante, você pode entrar na mentira do diabo. O coronavírus mata. É arriscado? É arriscado. Mas o nosso pastor hoje, pastor César, disse que orou por um homem que estava contaminado pelo telefone, e o hospital disse que não ia liberar, não tinha jeito. Ele fez uma oração. Depois de 2 dias, foram fazer um novo exame. O coronavírus tinha sumido, ele foi curado. Imediatamente, instantaneamente, ele foi curado. Ou seja, a fé é uma coisa poderosa na nossa vida. Amém? Por isso, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa quarentena mais fortes do que antes, tendo o entendimento de o quanto milhares e milhares de pessoas estão desesperadas sem Deus, precisando que eu e você deixemos de ser religiosos e comecemos a pregar a palavra. Se eu tenho conexão, intimidade e a presença de Deus está sobre a minha vida, então eu vou aonde Jesus quer ir, eu falo o que Jesus quer falar, eu alcanço quem o Senhor quer alcançar. Se eu tenho essa presença, essa conexão, se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, então eu sou um canal de bênção. Eu sou alguém que Deus está usando para alcançar outras pessoas. É isso, é exatamente isso. Então, esse homem aqui, sacerdote, profeta, pai, servo de Deus, ele era apenas religioso, porque o capítulo 1 e verso 7 diz: ele não tinha filhos.
E Deus vai dar filhos legítimos para você a partir de hoje, porque a mentalidade já está mudando em nome de Jesus. Você não quer que o seu filho morra pelo coronavírus, mas você também não quer que o seu filho morra pelo pecado e vá para o inferno com o diabo. Você quer que a sua descendência seja salva e protegida, e assim todos correram protegendo os filhos para suas casas. Não se lembre que a maior proteção é a casa de Deus. É quando nossos filhos estão protegidos pela presença de Deus e pela graça de Deus, que habitam no santuário do Senhor, na casa do Senhor. É o melhor lugar para estar. Amém? O Senhor é uma pessoa, o Senhor é um lugar. Quando eu estou em Jesus, eu estou protegido. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Você crê nisso? Eu tenho certeza disso. Amém? Então esse homem teve uma experiência. E aí ele está cumprindo o seu turno. Me chamou muita atenção aqui, quando o verso 10 diz que o povo estava orando. Você está orando? Nós precisamos orar, alcançar alvos de oração e todos os dias fazer metas de oração e orarmos. Faça um quarto de oração, um lugar de oração. Se você é jovem, meia idade, se você já tem uma idade avançada, ore em todo o tempo. O verso diz: e o povo, a multidão estava lá fora orando. Este é um tempo de oração, de intercessão e de clamor por todas as pessoas, onde as diferenças caem por terra e a gente simplesmente levanta as nossas mãos e começa a abençoar as pessoas em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero agora caminhar para o final. Zacarias, esse homem religioso, olha o que a religiosidade faz: tira o privilégio dos filhos e tira a expectativa da experiência com Deus. Porque ele, cumprindo o seu turno, a única coisa que ele não esperava é que Deus estaria ali. A única coisa que ele não esperava é que Deus iria ouvir a sua oração. A única coisa que Zacarias não esperava era uma experiência real com Deus, porque ele era religioso. Ele achou que iria ficar toda a sua vida na monotonia. Ele achou que ele ia ficar toda a sua vida tendo aquela experiência, aquela rotina igual, sabe, sempre indo para o templo e tudo sempre igual. Até que de repente a Bíblia diz que o anjo do Senhor se apresentou naquele lugar. O verso 11, o anjo lhe apareceu, estava de pé à direita do altar do incenso. Imagina o susto que ele levou. A única coisa que ele não esperava era o anjo de Deus ali, a presença de Deus naquele lugar. Ele não esperava, porque ele era religioso. Tamanho foi o susto que o anjo começou a falar. Deus ouviu a sua oração, e o Senhor vai curar a esterilidade de Isabel, e você vai ter um filho. Mas ele duvidou no coração. E eu quero desafiar você: não duvide no seu coração daquilo que Deus é poderoso para fazer. Não duvide no seu coração daquilo que Deus está fazendo, mesmo que você não esteja vendo. Não deixe de ter expectativa de anjos acampados ao redor. Não perca a expectativa e a fé de anjos ministrando cura e trazendo livramento e trazendo resposta. Não perca a expectativa do céu vindo à terra. Não é a oração: Pai nosso que estás no céu, venha a nós, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Do reino vindo a nós, de anjos ministradores vindo à terra e entrando em sua casa, entrando em teu lar, sabe, entrando na tua rua, anjos guardando aquele lugar. Então nós precisamos ter essa expectativa. Amém? Uma expectativa espiritual e sobrenatural de que os anjos ministradores de Deus estão a serviço daqueles que temem e confiam no Senhor. Creia nisso, em nome de Jesus. Ele não cria. Então o anjo falou: você está duvidando. Você está duvidando. Por que você está duvidando? Você não precisa mais duvidar. O Senhor, Ele é real. Amém? Ele disse: a sua mulher vai ser curada da esterilidade. Ou seja, eu vim aqui como profeta dizer que haverá cura de esterilidade na sua vida em nome de Jesus. Amém? Não duvide daquilo que Deus está fazendo. Ele duvidou, e toda dúvida gera consequência. A consequência de Zacarias foi mudo. 5 meses sem poder falar.
porque ele duvidou da palavra de Deus. Ele duvidou que Deus daria a ele uma experiência real. Não duvide, ele ficou mudo. Algumas consequências são devastadoras. A dele foi apenas ficar 5 meses sem falar. Talvez ele gostava tanto de falar que Deus o penalizou naquilo que ele mais gostava. Mas ele recebeu a promessa. Ele recebeu a vitória. Isabel foi curada e concebeu a João Batista. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, preparador do caminho. Um homem que foi um profeta incrível. Amém? E eu tenho certeza que você também vai ter experiências com Deus, se você entrar nesse caminho de buscar a presença de Deus, deixar de ser um religioso e amar o Senhor de todo o seu coração e buscar Deus todos os dias da sua vida e realmente se entregar para Ele de corpo, alma e espírito, e entender que Deus não está em um lugar, Deus está em uma pessoa. Nós somos a igreja viva de Jesus, e não é cumprindo turno, não é acostumado em cumprir turno que nós vamos experimentar Deus. Podemos ter a maior experiência da nossa vida nesse tempo. Basta você dedicar tempo à oração devocional. Vamos ter encontros aqui, vamos fazer live, célula, culto amanhã às 18h30. Vamos ter, essa experiência de conexão online, mas uma conexão no Espírito com Deus. Amém? Desligando a televisão e focando apenas na mensagem, naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está ministrando em nossa vida. Amém? Estou muito feliz de poder ministrar essa palavra para o seu coração. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Amém? Ali onde você está, eu quero que você levante a sua mão e do seu jeitinho, ou do seu jeitão, você ore. Pai, eu abençoo em nome de Jesus cada um que está hoje lá do outro lado, Pai, na sua casa, no carro, na rua, no trabalho. Seja abençoado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Que você possa ser curado da esterilidade, que você possa ter experiências incríveis com o Espírito de Deus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós vamos louvar o Senhor. Eu queria que algum discípulo meu entrasse aqui ao vivo comigo. Amém? A gente vai louvar. Eu queria que algum entrasse. Pode ser a Adriana, pode ser o Júnior, meu irmão. Entra aí, Júnior, um pouquinho. Me chama aqui. A gente podia conversar um pouquinho junto aqui. Eu vou chamar alguém que estiver aqui da minha equipe. Entrar um pouquinho aqui para a gente conversar um pouquinho. O Luciano está aqui agora. Dá um alô para a galera aí. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Cantamos Santo Espírito, vem aqui, vem encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor.
tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar quão real é a tua presença. Vamos provar a sua glória e honra. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és vindo aqui, vem encher esse